Boa tarde, meus irmãos. Convido todos à reflexão da palavra de Deus nessa tarde. Eu quero falar nessa tarde sobre Betânia, um lar onde há a presença de Cristo. Gostaria de convidá-los ao texto de João 12, dos versículos 1 a 3, onde diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam assentados com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Meus irmãos, nesse relato muito conhecido, eu gostaria de trazer algumas reflexões para abençoar a sua vida. Primeiro, o que é Betânia? Toda palavra na Bíblia que começa com Bet quer dizer casa. Betel, casa de Deus. Betesda, casa da misericórdia. Aqui nós temos Betânia. Betânia quer dizer casa das tâmaras. Aí algumas pessoas vão dar aplicações diferentes. Algumas pessoas associam Betânia com sofrimento. Outras pessoas associam Betânia com doçura. Eu, particularmente, associo Betânia com a doçura, porque a tâmara é uma das frutas com maior teor de glicose. Então, eu gostaria de pensar nisso. A casa onde Jesus está presente, ainda que tenha sofrimento, se torna uma casa de doçura, porque Jesus nos adoça, mesmo em meio ao sofrimento. Ali em Betânia, capítulo 11, o capítulo anterior, havia sofrimento. Havia a morte de Lázaro. Mas quando Jesus chegou, ele adocicou aquela situação toda, de forma que eles puderam perceber a diferença da presença de Jesus. Meu irmão, a minha casa precisa ser uma Betânia. Precisa ser adocicada pela presença de Jesus Cristo. E o que a gente pode aprender disso? Jesus, sempre que ia a Jerusalém, ele esticava um pouquinho mais a sua viagem para chegar em Betânia. Betânia era cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Por que Jesus fazia isso? Você termina uma viagem longa, você viajou a pé, ou então no lombo de um animal. Quando você chega no destino, o seu desejo é poder descansar logo. Por que Jesus, quando chegava em Jerusalém, ele percorria mais 11 quilômetros para chegar em Betânia? Porque lá em Betânia havia um lar que fazia questão da presença de Jesus. Havia um lar que recepcionava Jesus junto com os discípulos de Jesus, uma comitiva de cerca de 12 pessoas. Então veja, porque aquele lar fazia questão da presença de Jesus, Jesus fazia questão de estar presente naquele lar. Percebe a lição? Por que Jesus, chegando em Jerusalém, ele percorria mais 11 quilômetros para pernoitar em Betânia? Porque Jesus faz questão de estar presente onde as pessoas fazem questão da presença dele. Sabe como é que o seu lar pode ser adocicado pela presença de Jesus? Faça questão da presença de Jesus em seu lar. Faça questão da presença de Jesus na sua casa por meio da oração, por meio da devoção, da meditação da palavra, por meio do louvor, por meio de um lar que realmente tema o Senhor. Meu irmão, faça questão evitando tudo aquilo que desagrada a presença de Jesus. Se você fizer questão da presença de Jesus, Jesus fará questão de estar presente. E Jesus estará fazendo com que o seu lar seja um lar adocicado pela presença dele. O que a gente vai perceber que a presença de Jesus causa? Observa, por favor, o que diz aqui o versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Meus irmãos, a presença de Jesus dissipa a morte. A presença de Jesus expulsa o luto. A presença de Jesus promove vida, promove nova vida. A Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura. A Bíblia fala que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Com a presença de Jesus, a morte passou
e tem agora novidade de vida. Não é assim que a palavra de Deus fala? Eis que vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A presença de Jesus adocica. E adocica expulsando a morte e produzindo vida. Meu irmão, existem casamentos que estão morrendo. E sabe o que está fazendo com que esses casamentos morram? É a ausência da presença de Jesus. Faça questão da presença dele. E a presença dele vai adocicar o seu casamento, expulsando a morte e trazendo a vida. Existem corações que estão morrendo pela amargura, estão morrendo pelo rancor. E o que acontece? É falta da presença de Jesus. Meu irmão, não se iluda. Ainda que você esteja na igreja, domingo após domingo, cantando belos louvores, se não tem perdão no seu coração está morrendo. E a presença de Jesus não está manifesta ali. Permita-se ter a nova vida que a presença de Jesus traz. Valorize a presença dele. A Bíblia vai dizer o seguinte, que nós temos uma nova vida a partir de Jesus Cristo. E Jesus Cristo presente nos capacita a viver essa realidade da nova vida. Lembra disso? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Caminhando aqui, versículo 2 diz assim, deram-lhe, pois, uma ceia, e Marta o servia. Meus irmãos, a presença de Jesus adocica, produzindo vida, dissipando a morte. E a presença de Jesus nos estimula a servi-lo. Nós sentimos o sabor doce, somos adocicados por servir Jesus Cristo. Interessante, Marta, ela é representada na Bíblia como aquela pessoa que está sempre disposta a servir. Quando Jesus aparece em Betânia na primeira vez, tem aquela experiência de que Marta servia enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus. Ali realmente Jesus vai ensinar que é mais importante desfrutar da sua presença do que necessariamente estar envolvido com atividades. Mas Jesus não está dizendo que nós não devemos servi-lo. Meu irmão, nós precisamos ter um pouco mais do coração de Marta, assim como precisamos ter muito mais do coração de Maria. É verdade, precisamos estar aos seus pés para aprender dele, mas também precisamos ter o coração movido para servi-lo. Marta é sempre apresentada como aquela que serve. Meu irmão, todas as igrejas precisam ter pessoas como Marta. Pessoas que, por causa da presença de Jesus, estão dispostas a servir, estão dispostas a trabalhar, estão dispostas a fazer as coisas acontecerem. Já imaginou o que seria uma igreja sem Martas? Precisamos ter pessoas como Martas para ajudar no louvor. Precisamos ter pessoas como Marta para ajudar na introdução. Precisamos ter pessoas como Marta para ajudar na limpeza. Precisamos ter pessoas como Marta para ajudar nos evangelismos. Meus irmãos, a presença de Jesus produz nova vida, dissipa a morte e leva as pessoas a servirem. Sabe uma certeza que nós podemos ter de alguém que realmente desfruta da presença de Jesus? Quer fazer algo mais por ele, quer servi-lo e servi-lo de uma maneira cada vez melhor. Nós conseguimos ver isso em alguns exemplos da Bíblia. A Bíblia fala que uma vez Davi estava numa caverna e aí os seus amigos se aproximam dele e ao se aproximarem os seus amigos ouvem Davi murmurar assim, Davi desabafar, eu queria beber a água que está lá em Belém. E esses amigos então saem da caverna, se esgueiram no acampamento inimigo para trazer água tão somente para saciar o desejo de Davi. A lição ali é a seguinte, Davi representa Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós temos a presença de Cristo, praticamos intimidade, nós começamos a perceber o desejo do seu coração. E percebendo o desejo do seu coração, assim como Marta servia, assim como aqueles 3 foram buscar água para satisfazer o desejo do coração do seu Senhor, nós, se praticarmos a presença de Cristo, teremos alegria. Nos sentiremos adocicados em poder servir o Senhor e servi-lo cada vez melhor. Meu irmão, graças a Deus,
A igreja que nós fazemos parte tem muitas Martas. Tem aqueles irmãos, aquelas irmãs que são pés de boi. Aquelas pessoas que se dispõem a trabalhar e procuram fazer cada vez melhor. Aqueles irmãos que não medem esforços, que se comprometem, seja para o que for e seja qual for o horário. Em nome de Cristo, permita-se ser um lar adocicado pela presença de Jesus, vendo a nova vida que Ele oferece e se dispondo a servi-lo e servi-lo cada vez melhor. Indo além, no finalzinho do versículo 2, diz assim, começa dizendo, deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro, um dos que estavam com ele, à mesa. A presença de Jesus adocica, promovendo vida, expulsando a morte, levando as pessoas a servi-lo. E olha, nos permitindo estar em comunhão com ele. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Meus irmãos, no contexto bíblico, estar sentado à mesa fala de comunhão. Fala realmente de estar à vontade com a pessoa está à vontade com você e vocês terem coisas em comum. Daí a palavra comunhão. Lázaro estava sentado com Jesus, estava em comunhão com Jesus. Jesus, com a sua presença conosco, nos permite ter comunhão com Ele, nos permite nos relacionar com Ele. Jesus vai dizer que Ele não nos chama mais de servos, Ele nos chama de amigos. E Jesus nos recebe como irmãos. Meus irmãos, nós podemos e devemos praticar comunhão com Jesus Cristo, estar com Ele à mesa, termos devoção, abrirmos nosso coração com Ele, falarmos daquilo que nos angustia, falarmos daquilo que nos aflige, falarmos daquilo que nos alegra e procurarmos saber daquilo que realmente é importante para o coração de Jesus. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu viva? Praticar comunhão. Não é assim que o Salmo 23 projeta-se pensando no cuidado do seu Senhor? Termina dizendo, preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É aqui, Lázaro à mesa com Jesus Cristo, uma mesa preparada para ele e para Jesus. Meus irmãos, Jesus quer ter comunhão conosco. Ele chega a dizer assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. A gente para nessa expressão. Mas ele diz que entra e faz assim, cearei com ele e ele comigo. Para que ele quer entrar? Para cear conosco, para que nós ceemos com ele. Está falando de comunhão, está falando de afinidade, de intimidade. A presença de Jesus Cristo permite isso, permite que tenhamos comunhão com Ele. Meu irmão, pratique comunhão com Jesus Cristo. Pensando aqui num exemplo do Velho Testamento, nós sabemos que no tabernáculo havia 3 partes diferentes. O átrio exterior, que só o judeu poderia entrar. O lugar santo, que só o sacerdote. E o santo dos santos, que apenas o sumo sacerdote. Então, qual é o máximo que o judeu comum poderia ir? Até o átrio exterior. Jesus Cristo, ele com a sua morte, ele faz com que o véu que separava as pessoas se rasgue. Isso quer dizer que as pessoas não precisam mais ficar no átrio exterior. Elas podem ir além, elas podem chegar no lugar santo. E não precisa se contentar apenas com o lugar santo. Elas podem adentrar o santo dos santos, ter intimidade plena, intimidade total. Meu irmão, você pode se assentar à mesa com Jesus Cristo. Não aceite viver uma vida cristã no átrio exterior. Busque mais, queira mais. E olha, se aproprie mais da presença de Jesus. Pratique inteira e constante comunhão com Ele. A presença de Jesus Cristo nos adocica. Traz Betânia, traz sabor. Traz sabor repreendendo a morte e produzindo a vida. Movendo nossos corações para servi-lo, nos permitindo termos comunhão com Ele. E aqui, em último lugar, versículo 4. Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Meus irmãos, em último lugar,
nos permitindo oferecer ao Senhor uma perfeita e total adoração. Então, assim como Lázaro representa a nova vida, Marta representa o serviço, Maria representa a verdadeira adoração. A presença de Jesus nos permite adorarmos de uma maneira única, de uma maneira especial. Para pensar. Sempre que Maria é apresentada na Bíblia, ela é apresentada aos pés de Jesus Cristo. Primeiro, aquela passagem que nós falamos ainda há pouco, de Marta e Maria. Marta servindo, Maria aos pés de Jesus. Segundo, em João capítulo 11, quando Jesus chega na casa de Maria, Maria enlutada, ela vem ao encontro de Jesus, se ajoelha e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, nessa segunda passagem, Maria aos pés de Jesus. E agora, aqui. Cada uma dessas situações nos mostra como é que Maria é um exemplo para nós. Primeiro, na história de Marta e Maria, ela está aos pés de Jesus para aprender dele. Segundo, ali, quando Lázaro morre, ela está aos pés de Jesus para chorar diante dele. E agora, quando ela quebra o perfume, ela está aos pés de Jesus para adorá-lo totalmente. Precisamos praticar isso. Precisamos praticar o entregar-nos aos pés de Jesus, para aprender dele, para nos encantarmos com seus ensinos, nos encantarmos com a sua presença, nos encantarmos com o seu exemplo. Precisamos aprender a estar aos pés dele para derramar as nossas dores, aquilo que nos aflige, chorar, colocar as nossas lágrimas diante dele e sermos consolados. E precisamos estar aos pés de Jesus, como nessa passagem, para o adorá-lo totalmente, entregar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor, de mais valioso, de mais importante. Nessa passagem aqui, o que a gente percebe? Que Maria, ela pega um perfume caríssimo. Tem uma passagem paralela que fala que custava 300 denários. Meus irmãos, um denário é um dia de trabalho. 300 denários, 300 dias, são 10 meses. Faz de conta que fosse pelo salário de hoje. Cada mês de salário, em torno de R$ 1.300. 10 meses, R$ 13.000. Quer dizer, 13 mil não apenas para aquele que tem um salário alto. 13 mil pensando para aquele que ganha um denário por dia. Quer dizer, é algo que lhe custou muito. Mas Maria está dizendo que, por mais caro que seja, ela não mede esforços para adorar o Senhor. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Ora, a mulher, na cultura do Oriente Médio Antigo, os cabelos estavam falando da sua vaidade. Tanto é que ela não mostrava os cabelos em público. Mas ela está ali enxugando os pés de Jesus com seus cabelos e beijando esses pés. Por que isso? Porque ela está dizendo o seguinte: olha, pode parecer para os outros que o que eu estou fazendo por Jesus é muito. Mas quem conhece a minha história e sabe o que ele fez comigo ainda há pouco, vai saber que o que Jesus fez por mim foi muito maior do que aquilo que eu fiz por ele. As pessoas podiam olhar para o valor do perfume, podiam olhar para o gesto de enxugar com seus cabelos e achar que ela estava fazendo muito. Mas quando ela lembrava que o irmão dela esteve morto, 4 dias enlutado, ela em luto, ela com aquele sentimento de perda, e Jesus restitui a vida, Jesus tira o seu irmão da morte, e Jesus repreende o seu luto, ela percebe o seguinte: olha, o que eu estou fazendo aqui pode parecer muito, mas o que Jesus fez por mim foi bem maior. Meu irmão, percebe o que nos move a adorá-lo? Quando nós desfrutamos da sua presença, e nós paramos para pensar que o que ele fez por nós foi tremendamente maior. O que eu estou fazendo por Jesus, talvez dissesse Maria, outra pessoa também pode fazer. Se conseguir um nardo puro, pode fazer o que eu estou fazendo. Mas o que Jesus fez por mim, ninguém mais poderia fazer. O que Jesus fez por mim, ninguém mais conseguiria, ninguém mais poderia repreender a morte, ninguém mais poderia restituir o meu irmão. Percebem, meus irmãos, o que adocica a nossa vida? Quando nós pensamos o que Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez,
Como que ele nos valoriza? Ele manifesta a sua presença. E o lar, a vida que tem a presença de Jesus, é um lar, é uma vida adocicada. Sente o prazer da presença dele, de tal maneira que a morte é repreendida, passa a ter vida e vida em abundância. De tal maneira que há uma disposição a servi-lo, a fazer o melhor por ele, a entregar-se totalmente. Dá para desfrutar comunhão, sentar com ele à mesa, ele cear conosco e nós cearmos com ele. E ali, meus irmãos, desfrutando a presença de Jesus, a entrega total. O nosso melhor é posto aos seus pés. Porque nós sabemos que por mais que pareça que estamos fazendo muito por ele, aos olhos de um, aos olhos de outro, o que Jesus fez por nós é bem maior, incomparavelmente maior. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, é essa palavra que eu queria trazer nessa tarde. Espero que, de alguma maneira, esse lar de Betânia possa produzir um sabor de doçura no seu coração, na sua alma, buscando desfrutar mais da presença de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um carinhoso abraço.